Presta muita atenção no que você vai aprender no vídeo de hoje, porque entender o que eu vou te explicar aqui agora vai trazer a tua vitória contra a pornografia e masturbação. E eu tô te dando a minha palavra, a palavra de um ex-viciado em pornografia e masturbação. Então, eu entendo a tua luta. Eu entendo a tua dor, eu sei exatamente o que é todo santo dia orar, pedir a Deus, implorar, chorar, né? Pedir que orem na tua cabeça, jejuar, ler a Bíblia, ir para a igreja, esperando um resultado positivo na luta contra a pornografia e masturbação e não ter resultado nenhum. Eu sei exatamente o que é isso porque eu passei por isso. E isso acontece porque você ainda não entendeu qual é o funcionamento do vício em você e quais são os passos que você pode tomar hoje para vencer o vício em pornografia e masturbação, passos exatos. Então você vai sair daqui com não só a decisão do seu coração, você vai sair daqui com um passo a passo, ok? Então, para exemplificar isso, eu quero já ir direto ao ponto. Eu quero contar a história de alguns soldados americanos que foram para a guerra no Vietnã. Essa história é real, tá? Eu inventei da minha cabeça. A questão é que muitos desses soldados, quando foram para a guerra no Vietnã, para eles conseguirem lidar com o estresse, com a ansiedade, com o medo de voltar para casa num caixão, né, com bala para lá, bala para cá, a única forma que eles encontraram para lidar com isso foi com uma droga chamada heroína. Então, muitos desses soldados, ao irem para a guerra no Vietnã, terminaram se viciando em heroína, porque era a única forma que eles tinham para lidar com o estresse da guerra. Presta atenção que isso aqui é importante. Lidar com o estresse da guerra, mas também para conseguirem ter forças para enfrentar a guerra. Então, presta atenção porque isso aqui já nos faz entender o real funcionamento do vício em nós. Muitas pessoas recorrem à pornografia e masturbação para conseguirem lidar com o estresse do dia a dia, para conseguirem lidar com a ansiedade, para conseguirem lidar com sentimentos e emoções que eles consideram como negativas e eles não sabem lidar com esses sentimentos e emoções. Então, o que acontece? Esses caras recorriam à heroína para conseguirem lidar com tudo isso. Só que o que aconteceu? Muitos começaram a acreditar que, ao voltarem para os Estados Unidos, eles teriam que passar por um processo de reabilitação para conseguirem deixar a heroína. Por quê? Porque eles estavam viciados. Todo santo dia estavam usando heroína ali para conseguir ir para a guerra. Só que olha a coisa interessante que aconteceu. Esses caras voltaram para os Estados Unidos e a maioria dos soldados que estavam viciados em heroína, ao voltarem para os Estados Unidos, ao voltarem para a sua família, ao voltarem para as suas rotinas, perderam completamente o interesse por heroína. Você está entendendo isso aqui? Cara, isso aqui é um grande achado. Isso aqui é um grande achado. Por quê? Porque muita gente vai crer que, não, mas eles deveriam passar por um processo de reabilitação. É impossível que eles percam o interesse por uma droga que eles estavam extremamente viciados nelas. Mas, na verdade, o que acontecia? Eles recorriam à heroína porque era a forma que eles tinham para lidar com o estresse da guerra. Mas você pode dizer, mas caramba, Diego, será que o dia a dia não tem estresse? Quando voltaram para os Estados Unidos não tinham estresse? Sim, cara, mas qual é o estresse do dia a dia? Né? É conta para pagar? É, sei lá, a lâmpada que tem que trocar? É mulher chata reclamando no pé do ouvido? Né? É filho reclamando? Assim, o que é o estresse do dia a dia em comparação com o estresse de uma guerra? Você está entendendo isso aqui? E nós muitas vezes pregamos e falamos, estamos numa guerra espiritual e etc. Mas, cara, como brasileiros, né, ou sei lá, em que país você mora, ou de que país você é, mas a questão é, como brasileiros, a gente não sabe o que é uma guerra, cara. A gente não sabe o que é o estresse, a ansiedade de uma guerra. Por quê? Porque a gente nunca passou por isso e provavelmente nunca vai passar também. Então a questão é, a gente não sabe o que é esse estresse. A gente tende a lidar melhor com estresses menores se a gente está disposto a passar por estresses maiores. Aqueles caras, quando chegaram do Vietnã, eles estavam acostumados com a guerra. Então, é bala pra lá, bala pra cá. E quando chegou, cara, o que é o estresse do dia a dia? Conta pra pagar, mulher chata aqui, reclamando, tal, não sei o que, é o carro que fura o pneu, né? Cara, não é nada em comparação com a guerra. Então, quando eles voltaram, eles já estavam tão acostumados com o estresse que o estresse do dia a dia não fazia muito efeito na afetividade deles a ponto de fazê-los recorrer à heroína como eles faziam na guerra. Então, isso aqui é extremamente importante você entender, porque isso já está denunciando não só o funcionamento do vício em pornografia, e eu não sei se você sabe, mas assim, na verdade, só existe um vício. Não existem vários vícios. Tem pessoas que dizem assim, não, eu sou viciado nisso e naquilo, né? Não, cara, só existe um vício. E esse um vício, ele se manifesta de formas diferentes. Provavelmente, se você não recorresse à pornografia e masturbação hoje, talvez você recorresse, sei lá, a chocolate, comer chocolate, a jogos online, você recorresse a apostas, né? Que muita gente está se viciando também em apostas. Então a questão é, só existe um vício. E esse único vício, ele se manifesta de formas diferentes.
Tanto é assim que, atendendo pessoas ao longo dos anos, eu percebi o seguinte: muitos caras, eu tô atendendo, né? Ele tá tendo um resultado legal, o cara tá avançando ali, deixando a pornografia e masturbação, só que eu percebo que, peraí, esse cara não tá resolvendo o problema na raiz. Provavelmente ele está recorrendo a alguma outra droga, que não é a pornografia e masturbação, e ao recorrer a essa outra droga, o que é que ele faz? Ele faz uma transferência de vício. E é isso que acontece muitas vezes. Então o cara para de ver pornografia, mas ele começa a jogar videogame todo santo dia e muitas horas. Né? Ele para de recorrer à pornografia, mas ele começa a comer muito, engordar muito. Então o que é que ele está fazendo? Ele está simplesmente mudando o sintoma. É a única coisa que ele está fazendo. E pode acontecer isso com você também, se você não entender o funcionamento do vício em você, do que de fato você está fugindo. Preste atenção nisso aqui. Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Do que eu estou fugindo? Do que eu estou fugindo? Eu estou recorrendo à pornografia e masturbação? Por quê? Do que eu estou fugindo de fato e de verdade? Qual é a minha guerra? Né? Então, entender isso vai te ajudar a atacar o problema onde? Na raiz. Na raiz. Então, preste bem atenção. Você está aqui para resolver problemas. Você está aqui para enfrentar a vida de frente. É uma coisa que eu sempre digo, e uma coisa que eu sempre digo é: Deus não criou fujões. Deus não te criou para fugir dos desafios diários da sua vida. Deus te criou para enfrentá-los. Então enfrente a porcaria dos desafios. E quando você enfrenta os desafios e quando você vai se fortalecendo diante dos desafios, desafios que antes te faziam recorrer à pornografia e masturbação, agora já não fazem mais. Uma coisa que eu sempre faço quando eu estou atendendo as pessoas e eu estou vendo um resultado significativo, eu faço algumas perguntas para conseguir perceber se, de fato, o cara está conseguindo ter um avanço significativo ou não. Se, de fato, esse cidadão ele está atacando o problema na raiz ou não. Então, a pergunta é a seguinte: você está diminuindo as suas quedas, mas espera aí, você sente que a sua vida está tão difícil quanto antes, os desafios da tua vida hoje são exatamente os desafios de antes? Então, se os desafios forem menores, o que é que pode estar acontecendo? Bom, se ele não tem por que fugir, então, de fato, ele não vai fugir para a pornografia. Se antes o trabalho dele fazia ele recorrer à pornografia e masturbação, só que agora ele está de férias, então é claro que ele não vai recorrer à pornografia e masturbação. Por quê? Porque aquilo que estava na raiz do problema, ele não precisa mais lidar com aquilo, pelo menos não durante esse período. Então, eu não posso dizer que esse sujeito teve um avanço significativo. Por quê? Porque simplesmente ele diminuiu ali a causa, né? Ele teve uma diminuição da causa e claramente ele não tem por que recorrer à pornografia e à masturbação. Então a questão é, quando o sujeito diz o seguinte: cara, a minha vida ela continua com exatamente os mesmos desafios, né? Os mesmos desafios no trabalho, os mesmos desafios espirituais, os mesmos desafios nos estudos, na vida em geral, nos empreendimentos, só que mesmo assim as quedas diminuíram. Então, muito provavelmente, esse cara está tendo um avanço significativo. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar com os estresses do dia a dia. Cara, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. A tua vida vai ter estresses. Não tem para onde correr. Sempre vai ter estresse, sempre vai ter motivos de ansiedade. Então, a questão é, não é que você tem que fazer desaparecer o estresse, desaparecer a causa do estresse. O que você tem que aprender é a lidar corretamente com a causa desse estresse. Então, o teu estresse ao trabalho, você tem que aprender a lidar com isso, cara. A coisa mais normal, comum do mundo. Acontece com, cara, 99% das pessoas é que elas vão ter estresse no trabalho. Por que você tem que recorrer à pornografia e masturbação, sendo que isso é uma coisa tão comum na vida do ser humano? Né? No mundo tereis aflições. Então, a questão é, nós vamos ter aflição. Não tem por que fugir. Você tá entendendo? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, quando eu vejo um cidadão que ele diz assim, cara, os desafios, os estresses da vida estão exatamente os mesmos, mas mesmo assim as quedas diminuíram. E aí eu faço a seguinte pergunta, e aqui a gente vai rematar, né, com o problema da pornografia e masturbação. Mas espera aí, você está caindo menos porque você está sentindo menos desejo ou porque você está sendo mais forte diante do desejo? Ambas as respostas são positivas. Então o cara diz assim, não, eu estou mais forte diante dos desejos. Os desejos são exatamente os mesmos, mas eu estou mais forte, eu me sinto mais forte para enfrentá-los. Isso é positivo, você está ganhando força, mas ainda não está atacando o problema na raiz. Agora, se a sua vida está tão estressante quanto antes, mas os desejos diminuíram, significa que você aprendeu a lidar corretamente com esses estresses. Então essa história dos soldados, elas nos ajudam, né? Essa história ela nos ajuda a entender o funcionamento do vício, mas não só entender o funcionamento do vício, a tomar uma posição diante disso. Você precisa aprender a lidar com os motivos de estresse e ansiedade da sua vida.
Primeiro ponto, e agora eu quero explicar de duas formas também. Primeiro ponto, você precisa entender que nem sempre você precisa fugir dessas coisas. Nem sempre esses estresses precisam fazer você fugir para alguma coisa. Certo? Você precisa se fortalecer diante deles. Então o primeiro passo é, eu tenho que me fortalecer diante da vida, me fortalecer diante dos motivos de estresse e ansiedade. Ok. Uma segunda visão, né, ponto de vista que a gente pode ter aqui também relacionado a isso é, cara, é bom que todos nós também tenhamos uma forma de, cara, se distrair, de desestressar. Isso é extremamente importante. Então, nem sempre você vai precisar lidar com esses estresses e suportar e aguentar, né, tudo isso. Não, você também pode recorrer a algumas atividades que vão aliviar esse estresse. Todos nós precisamos ter essas atividades. Pode ser um hobby, cara, né? O que é que você curte fazer? O que é que você gosta de fazer? Cara, vai lá e faz isso uma vez na semana. Então, por exemplo, eu curto muito tocar violão. Então, é um dos hobbies que eu tenho. Tem momentos que o que é que eu faço? Cara, eu desligo até o celular. Eu não quero receber mensagem de ninguém, ligação de ninguém. Eu simplesmente pego meu violão e vou tocar ali um pouco, né? Sei lá, 15 minutos, 20 minutos, talvez meia hora, né? Dependendo de como é que eu tô de tempo. E isso me desestressa. Então você tem que ter um refúgio. Isso é importante, cara. Então você precisa trocar a pornografia por uma outra forma de se desestressar, de diminuir a sua ansiedade. Você precisa trocar a pornografia, que é um refúgio, por um outro refúgio. Por um hobby. Cara, pode ser exercício físico, pode ser academia, pode ser futebol, pode ser correr. Muitos caras, eu atendo muita gente, né? E aí muitos caras, o que acontece? O cara vai lá, às vezes ele casa e aí ele para de sair para jogar bola, né? Ele para de sair para jogar bola ali com os amigos ou fazer algum exercício físico, jogar um basquete, alguma coisa do tipo, porque, sei lá, a esposa não gosta ou alguma coisa do tipo, né? E eu sempre digo, cara, não, você precisa desses momentos. Ah, não, mas é porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso cuidar do meu filho e tal. Mas você precisa se cuidar. Porque caso contrário, você não vai ser um bom pai, você não vai ser um bom esposo, você não vai ser um cristão, né, que faz as coisas como corresponde. Você precisa ter momentos para se desestressar. Então você curte futebol, cara, vai jogar tua bola aí, né, uma vez na semana, 2 vezes na semana, não tem problema nenhum. Ah, você curte instrumento, cara, vai tocar um pouco, né? Você curte jogar, cara, vai jogar um pouco, não tem problema nenhum. O problema é se você joga todo santo dia e você dedica a sua vida a isso. Isso aí é que é o problema. Agora, jogar um pouco, parar ali um pouco, né, desestressar um pouco, isso é bom, isso é importante. Então, primeiro ponto, você precisa se fortalecer diante da vida. Você precisa entender que nem sempre você precisa de um refúgio. Você não precisa de um refúgio toda vez que, sei lá, o teu chefe fala uma imbecilidade. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que diante de situações que geram um estresse maior, uma ansiedade maior ou sentimentos negativos maiores, é importante que você tenha momentos para se desestressar. Então, exercício físico vai te ajudar, um hobby vai te ajudar, fazer uma coisa que você curte, um momento para você, certo? Mais uma vez, você não vai tornar a sua vida num hobby, cara. Peraí, isso não existe. Sabe aquela história de trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai precisar trabalhar? Isso não existe, cara, né? A partir do momento que você começa a trabalhar com o que você gosta, você para de gostar daquilo, você tá entendendo? Então, assim, trabalho é isso, trabalho é esforço, trabalho é dor de cabeça. É isso, é normal que isso aconteça. Mas é importante que nós tenhamos momentos para nos refugiar da dor, nos refugiar do estresse, da ansiedade, etc. Ok? E, bom, se você quer um passo a passo para vencer a pornografia e masturbação, definitivamente, assim, colocar um ponto final nesta porcaria de vício na sua vida, mas somente se você está com sangue no olho para fazer o que for necessário, nós temos o Treinamento Libertos 2.0, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, você pode ir lá, é um método com mais de 8 horas de conteúdo gravado para você ir lá, né, no momento que você puder, na sua casa, onde você quiser, e você simplesmente assistir aquelas aulas, colocar em prática os exercícios, que são bem simples que eu coloco ali também, e você vai ter excelentes resultados, eu digo porque todos esses anos aqui eu tenho visto os resultados que a metodologia do Libertos tem gerado em outras pessoas. Então, tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, eu espero você lá, Deus abençoe e até a próxima.